O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém, Senhor. Estamos continuando a leitura do livro do Eclesiástico, o qual fala sobre a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, a sabedoria que Ele comunica a seus filhos e acolhe os que a procuram. Nós somos filhos e filhas de Deus e devemos agir de consequência, procurando viver retamente a nossa fé, essa nossa condição de filhos e filhas adotivos de Deus, pelos méritos de Jesus Cristo. E nós sabemos que não é fácil viver a vida cristã, não é fácil compreender os mistérios de Deus, não é fácil compreender aquilo que diz respeito à nossa vida, à nossa caminhada. Às vezes nós não conseguimos nem mesmo discernir onde está a vontade de Deus. Por isso nós precisamos da sabedoria, que é um dom de Deus para aqueles que a buscam, que a desejam, para que nós, recebendo esse dom da sabedoria, nós possamos discernir aquilo que é de Deus, discernir entre o bem e o mal, discernir aquilo que é de Deus e aquilo que é do mundo, discernir qual é a vontade de Deus a respeito da nossa própria vida, para que nós escolhamos de modo correto, de modo certo, o caminho a prosseguir, aquilo que nós devemos fazer. Se nós não tivermos o dom da sabedoria, nós vamos agir de acordo com os nossos desejos, com as nossas vontades ou com as nossas paixões. E vamos fazer aquilo que não convém, aquilo que depois vai trazer consequências nefastas para nós. Por isso, antes de tomarmos alguma decisão na nossa vida, nós devemos nos colocar diante de Deus, invocar o Espírito Santo, para que Ele nos ajude a compreender a vontade de Deus, onde está a vontade de Deus, para que nós sabemos escolher sempre o melhor para nós, aquilo que convém, aquilo que vai contribuir para o nosso bem, para a nossa salvação, para que nós não erremos o caminho. Portanto, é necessário o dom da sabedoria para que nós caminhemos segundo a vontade do Senhor e para alcançarmos os bens eternos.
Afinal, nós como cristãos, discípulos de Jesus Cristo, nós buscamos os bens eternos, através das coisas deste mundo. Por isso nós precisamos viver com sabedoria, para não ficarmos somente nas coisas aparentes, as coisas materiais, e percamos de vista a meta, percamos de vista o objetivo da nossa existência cristã, como discípulos missionários de Jesus Cristo, que é conquistar a vida eterna. Jesus chamou os seus discípulos para o seguirem, mas nós sabemos que não eram homens perfeitos, eles tinham os seus defeitos, os seus limites, e Jesus teve muita paciência para educá-los pouco a pouco, para que adquirissem uma nova mentalidade, para que se tornassem homens novos, que pensassem de acordo com o próprio Jesus, com aquilo que ele estava ensinando, propondo. Mas não foi fácil, como nós estamos vendo no Evangelho de Lucas. Quando levaram a criança que estava possuída por um espírito impuro, uma criança, um adolescente, não diz o que era, aquela pessoa que foi levada, e eles não conseguiram expulsar o espírito impuro. Perguntam para Jesus por que Jesus diz: esse tipo de espírito não se consegue a não ser com oração. Significa que os seus discípulos não estavam ainda preparados, não viviam ainda intensamente a oração, de modo suficiente que pudessem dominar as forças do mal. Portanto, Jesus os convidou a buscar ainda mais esta união com Ele, a união com o Pai, para que tivessem a força do alto para enfrentar o inimigo. Nós ouvimos também ontem como os discípulos estavam imbuídos com o espírito do mundo, a mentalidade do mundo, de querer aparecer, de querer dominar, de querer ser importante. Enquanto Jesus caminhava com eles e falava a respeito da sua paixão, da sua morte e ressurreição, eles iam discutindo pelo caminho sobre quem seria o maior, o mais importante entre eles. Enquanto Jesus está falando de entrega, de sacrifício, de serviço, de doação, eles estão pensando: quem será o maior? Estão confundindo o reino de Deus que Jesus está anunciando com o reino humano, temporal, como o reino deste mundo, de poder, de busca do poder. E Jesus chama a atenção deles. Eles precisam mudar de mentalidade, devem seguir o seu exemplo. E no Evangelho de hoje, que nós ouvimos, o que é que acontece? João, o apóstolo João, diz a Jesus: olha, mestre, nós vimos um homem expulsar os demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não é um dos nossos, ele não nos segue. Jesus diz: não proíbam, não proíbam. Ninguém faz milagre, realiza o bem em meu nome, para depois falar mal
de mim. Quem não é contra nós está a nosso favor. João é dominado pelo ciúme. Ele acha que somente quem pertence ao grupo dos 12, aqueles que estão com Jesus, é que podem expulsar demônios. Ora, expulsar demônios é uma obra boa, é uma obra de libertação, é fazer o bem, é promover a vida. E Jesus veio a este mundo justamente para fazer o bem, para libertar, para curar as pessoas. É isso que Ele quer que seja implementado no mundo, a luta em favor da vida, a luta contra o mal, contra o pecado, contra tudo aquilo que escraviza, que faz mal à pessoa humana. Portanto, se existem pessoas, embora não sejam do grupo dos 12, mas está fazendo bem, e em nome de Jesus, em seu nome, que o faça. Não há por que proibir uma pessoa de fazer o bem. E se ele está fazendo em nome de Jesus, significa que ele tem uma simpatia por Jesus e sabe o poder de Jesus. E ele está fazendo em nome de Jesus, não está fazendo no seu nome. Portanto, o que se deve fazer é até incentivá-lo a continuar aquela obra. Ele está trabalhando também pelo reino de Deus. Ele está promovendo a vida. Portanto, não há motivo para os discípulos de Jesus proibirem ou terem ciúmes. Ao contrário, devem incentivar aqueles que realizam tal obra. Isso é uma chamada de atenção para todos nós, queridos irmãos e irmãs. Às vezes nós temos esses sentimentos de ciúmes, e acontece dentro da nossa igreja, na comunidade ou no grupo. Somos tentados a nos fechar no nosso grupo e achar que o nosso grupo é o melhor, que só ele é capaz de realizar coisas realmente consistentes e de valor, que os outros não têm tanta importância. E o ciúme vai gerar divisão. E o reino dividido, disse Jesus, vai à ruína. Então nós podemos estragar, arruinar a nossa igreja, a nossa comunidade, o nosso grupo, quando nós nos deixamos levar por essas atitudes de ciúme. Nós devemos nos unir todos, com um único objetivo: evangelizar, porque essa é a missão da igreja. E todo dom, todo carisma que o Espírito Santo suscita dentro da igreja é justamente para isso, é para evangelizar, é para testemunhar Jesus Cristo, através da palavra e sobretudo através das atitudes, através das obras. Portanto, nós devemos banir do nosso meio essas atitudes que são de infantilidade, de imaturidade. É um sinal de que nós ainda precisamos mudar de mentalidade. É sinal de que nós ainda não temos em nós os sentimentos de Cristo. E é importante
nos dias de hoje, em que existem muitas rivalidades, nós devemos nos deixar dominar pelo sentimento de Jesus Cristo, tê-lo em nós, e nos deixarmos direcionar pela sua palavra, pelo Evangelho, para que nós façamos a escolha sempre em favor do bem e da vida, e não lutando entre nós, nos dividindo. Digo isso porque nos nossos dias o que acontece? As pessoas, embora sejam discípulas de Jesus Cristo, mas são tentadas a agir de acordo com a mentalidade do mundo, e agem movidas por ideologias, por partidos. E o que acontece? A divisão. Tudo aquilo que o grupo adversário faz está errado. Tudo aquilo que o meu grupo faz está certo. E eu justifico tudo, até coisas que são evidentemente contrárias ao Evangelho de Jesus Cristo, contrário ao ensinamento de Jesus Cristo, mas eu apoio, eu aceito, defendo porque é daquele meu grupo. E o outro lado pode fazer coisas boas, mas eu julgo sempre de modo errado e condeno porque não é do meu grupo. Eu estou certo, nós estamos certos e os outros estão sempre errados. Isso é imaturidade. Isso vai contrário aos princípios cristãos, aos ensinamentos do Evangelho. Devemos ter a maturidade para rechaçar tudo aquilo que é negativo, que é contrário à vida, que faz mal às pessoas, que não contribui para o bem da sociedade. E devemos acolher aquilo que é bom, aquilo que promove a vida, seja de onde for, venha de onde vier. Se nós fizermos assim, então estamos agindo como discípulos missionários de Jesus Cristo. Caso contrário, nós estamos agindo como inimigos de Cristo, porque nós estamos promovendo não o bem, não a justiça, não a paz, mas a divisão. Estamos sendo dominados pela inveja, pela rivalidade, pelo orgulho, pela vaidade, todos aqueles defeitos humanos que nós devemos nos esforçar para superá-los. Peçamos, portanto, repito, a sabedoria para termos o discernimento necessário para agirmos de modo coerente com a nossa condição de filhos e filhas de Deus, discípulos missionários de Jesus Cristo, que promove a vida, que promove a paz. Essa é a nossa missão: promover a vida, ser instrumento de Cristo no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.